Boa noite, eu sou Marcelo Moro, professor do Labomar da UFC, do curso de Ciências Ambientais. A gente vai ver hoje uma aula sobre tipos de vegetação do estado do Ceará. Quando a gente olha o mapa de biomas do Brasil, do IBGE, o Ceará ele aparece completamente circunscrito aos limites da Caatinga. Isso leva muita gente a pensar que dentro do estado do Ceará só tem vegetação de Caatinga, o que não é correto. O Ceará está dentro do domínio da Caatinga, ou seja, majoritariamente ele é composto por vegetação de Caatinga. Mas existem vários outros tipos de vegetação que também ocorrem dentro do estado, e a gente vai dar uma olhadinha nisso. Quando a gente olha o mapa de vegetação do Radam Brasil, a gente já percebe, né, que há uma diferença aqui, há um outro conjunto de vegetações aqui também. Por exemplo, florestas ombrófilas densas, né, que o IBGE coloca, né, são as matas úmidas das nossas serras, as formações pioneiras, que são as vegetações que estão aqui próximas do litoral do Ceará. E se a gente der um zoom na escala do estado, vamos observar os gradientes ambientais que acontecem aqui. A gente tem gradiente de precipitação também. Olha que interessante, a maior parte do estado do Ceará, ela está dentro do semiárido, quer dizer, ela possui clima semiárido. Você tem áreas do estado do Ceará, aqui, amplas áreas com precipitação abaixo de 1.000 milímetros, algumas, inclusive, com precipitação abaixo de 500 milímetros de média anual. Mas há áreas também que estão aqui, ó, acima de 1.500, 1.700, 1.750 milímetros de precipitação média anual. Então, são locais do estado do Ceará que têm mais chuvas do que o entorno dominado pelo clima semiárido. Ora, se tem um lugar que chove bem mais, 1.750, e outro que chove bem menos, abaixo de 550, dá para imaginar que vão haver tipos de vegetação diferentes. Os gradientes de temperatura já não são tão relevantes assim, mas mostram que nós temos um clima bastante quente na maior parte do território, com alguns pequenos trechos, especialmente locais mais altos, de altitude mais elevada, com precipitação média um pouquinho menor. E olhando o quadro geomorfológico do estado, a gente vai ver os gradientes ambientais também relacionados aos tipos de solo. Não exatamente aqui tipos de solo, aqui é um mapa de geomorfologia, mas o que é que a gente pode perceber? O centro do Ceará, que é essa cor mais creme clara, é composto basicamente pela depressão sertaneja, que são terrenos de origem cristalina de baixa cota altitudinal. Então, a gente tem aqui terrenos baixinhos, 200, 300, abaixo de 400 metros de altitude, sobre um embasamento cristalino, compondo aqui o centro do estado do Ceará. Além disso, a gente tem alguns terrenos mais elevados dentro do estado. São as serras, né, ou os maciços residuais. São áreas cristalinas cujas rochas resistiram melhor à erosão e, por isso, quando tudo foi erodido, elas permaneceram como serras mais altas. Maciço de Baturité, Serra da Uruburetama, Serra da Meruoca, Serra das Matas, Serra da Pedra Branca. Então, a gente tem conjuntos de serras no interior do estado, que essas podem passar aí de 800, 900, as mais altas ultrapassam os 1.000 metros de altitude. Então, o centro do estado do Ceará está sobre embasamento cristalino, seja na forma da depressão sertaneja, seja na forma dos maciços residuais. Mas a margem do estado do Ceará, ela não está em cima de terrenos cristalinos, ela está em cima de terrenos sedimentares. A divisa do Ceará com o Piauí é composta pela chamada, né, Serra Grande, ou Cuesta da Ibiapaba, que é um conjunto de terras mais altas, de terrenos mais elevados, de origem sedimentar, que vai desde aqui da região de Viçosa até o sul do estado. Do mesmo modo, a divisa do Ceará com Pernambuco tem a Chapada do Araripe, que é uma outra bacia sedimentar, no qual, né, que foi soerguida, e no qual a gente encontra esses terrenos sedimentares. A bacia sedimentar do Parnaíba, ela é muito maior, ela começa aqui na divisa do Ceará com o Piauí, mas ela avança sobre grandes áreas do Piauí e do Maranhão, então ela vem para cá. E aí nós temos uma outra bacia sedimentar, que é a bacia sedimentar Potiguar, que está majoritariamente localizada no norte do estado do Rio Grande do Norte, ó, mas que um pedacinho dela vem aqui formando a região do Apodi, né, a Chapada do Apodi, próximo da divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte.
Então, a gente tem o centro do estado do Ceará, de origem cristalina, e as margens do estado do Ceará compostas por terrenos sedimentares. Além disso, na margem costeira do estado, nós temos a chamada formação Barreiras, que são também depósitos sedimentares, são os tabuleiros costeiros formados pela formação Barreiras. Então, essa margem próxima do mar são terrenos planos de baixa cota altitudinal. E cortando tanto as áreas cristalinas quanto as áreas de origem sedimentar, nós temos os leitos fluviais, os leitos dos rios. Então, grandes rios como o Rio Jaguaribe, né, o Rio Acaraú, o Rio Curu, e rios menores como o Rio Cocó aqui em Fortaleza e outros rios, eles vão cruzar diferentes unidades geomorfológicas, né, depositando pequenas planícies ao redor do leito de inundação do rio. Porque o rio ele alaga uma época do ano, traz sedimentos, deposita, e quando o rio baixa na estação seca, ele deixa esses terraços fluviais. E claro, quando o rio encontra o mar, nós temos as áreas, né, de influência tanto do rio quanto do mar. Que aí nós temos as planícies fluviomarinhas, são as regiões de estuário onde o rio encontra o mar. E também próximas da costa, nós temos, por fim, os depósitos de dunas. Então, a gente tem os campos de dunas que vão se localizar em cima da formação Barreiras, em cima dos tabuleiros costeiros, e mais próximos do mar, nós vamos ter a planície de deflação, que são locais em que os ventos e as marés depositam sedimentos que vão sendo trabalhados depois pela ação dos ventos. Então, olhem que diferente, né? Nós temos aqui na depressão sertaneja, majoritariamente, ambientes de solos rasos e pedregosos, enquanto que nas bacias sedimentares nós temos solos normalmente arenosos, mais profundos. Nas margens dos rios nós já vamos ter sedimentos às vezes mais finos, com solos de média profundidade. Na região costeira depende de onde a gente está também, né? Solos muito arenosos, como o caso das dunas, ou solos lamosos, como no caso dos manguezais. Então, esses gradientes climáticos que a gente viu, de precipitação, por exemplo, somados às diferentes geomorfologias do estado do Ceará, fazem com que diferentes tipos de vegetação também ocorram no nosso estado. De modo que, quando a gente dá um zoom no Ceará, esse mapa simplificado, que é o mapa de biomas, ele pode ser destrinchado num mapa de unidades fitoecológicas do estado do Ceará. E quais são, então, essas unidades fitoecológicas? Quais são esses tipos de vegetação que nós temos no nosso estado? É o que a gente vai ver aqui na aula de hoje, né? Esse é um mapinha de unidades fitoecológicas do estado do Ceará. O centro do Ceará, onde predomina a depressão sertaneja e que está exposto a climas semiáridos, nós temos o quê? Basicamente, a caatinga típica, a caatinga sensu stricto. É a caatinga que está em cima dos terrenos cristalinos e, por isso, pode ser chamada de caatinga do cristalino. Mas nas serras cristalinas, nos maciços residuais que nós temos na depressão sertaneja, nós temos duas situações diferentes. As serras que são mais próximas do mar, Pacatuba, Maranguape, Baturité, Uruburetama, Meruoca, elas recebem influência das massas de ar que chegam do oceano para o continente trazendo umidade. Essas massas de ar iriam passar para o interior do continente sem chover, mas quando elas batem nessas barreiras orográficas, nessas barreiras de relevo, elas são forçadas para cima e, por conta disso, elas resfriam e acabam chovendo aqui, gerando áreas de precipitação muito maior do que na caatinga do entorno. Como essas áreas que recebem a influência dessas chuvas orográficas têm mais chuva, elas têm um tipo diferente de vegetação, que são as matas úmidas. Então, a parte das serras que recebe essas massas de ar e barra essas massas de ar e fazem com que essas massas subam, resfriem e chovam, é o barlavento das serras. E o lado oposto das serras é o sotavento das serras. Ora, nas áreas que tem mais chuva, então nós temos as matas úmidas. Ao passo que no sotavento da serra, onde chove menos, ou nas áreas de cota altitudinal mais baixa, na parte de baixo da serra, nós temos uma mata seca. É uma floresta, mas que recebe bem menos chuvas e, portanto, ela perde as folhas, assim como a caatinga, durante a estação seca. Esse mesmo evento que acontece nas serras cristalinas acontece também
nas áreas elevadas sedimentares, como a costa da Ibiapaba e a chapada do Araripe. Essas chapadas, né, esses terrenos sedimentares, eles também forçam as massas de ar para cima, gerando aqui ou precipitações elevadas, ou então gerando a formação, por exemplo, de neblina, que acaba sendo capturada pelas plantas na forma de orvalho. Então, a gente também vai ter matas úmidas nas áreas sedimentares. E, margeando essas áreas de matas úmidas, onde o clima não é tão úmido assim, mas que tem uma quantidade de água um pouco mais disponível, nós temos as matas secas dos terrenos sedimentares. Agora, se a gente cruzar essas áreas mais altas e for para além da influência da neblina e das chuvas de relevo, nós vamos encontrar um subtipo de caatinga que também é adaptado ao clima semiárido, também é adaptado a suportar ali 6, 7 meses de seca todos os anos, que perde as folhas, assim como a caatinga da depressão sertaneja, mas que está em cima de terrenos arenosos. Aqui no topo da Ibiapaba, aqui no topo do Araripe, nós temos então as caatingas de areia ou caatinga do sedimentar, que no Atlas do Ceará são chamados de carrasco. Carrasco porque é uma vegetação arbustiva muito densa, então é difícil de você passar por ela. Para você cruzar uma área de caatinga de areia ou de carrasco é bastante dificultoso. Então é um subtipo de caatinga. Existe um subtipo de caatinga aqui nas áreas cristalinas e outro subtipo de caatinga aqui nos terrenos arenosos das bacias sedimentares do Nordeste. Curiosamente, nós também temos uns encraves de savana, de cerrado, sobre algumas áreas que têm solos derivados das rochas sedimentares. Então, no topo do Araripe, a gente tem aí a mais conhecida mancha de cerrado, de encrave de cerrado do estado do Ceará. Mas, além dela, existem outras manchinhas menores espalhadas em municípios, por exemplo, como Lavras da Mangabeira. Existem áreas de cerrados aqui não mapeadas ao longo da Ibiapaba e algumas áreas delas acompanhando o litoral. Então, algumas dessas áreas de cerrado, encraves de cerrado, ocorrem também acompanhando o litoral do estado do Ceará. Como eu falei para vocês, margeando os rios, nós temos as planícies fluviais. Esses terrenos eles são expostos a alagamentos periódicos. Durante a época das chuvas, o leito do rio enche, alaga o leito de inundação. Então, nós temos as chamadas matas ciliares ou matas ripárias, que no nosso estado tem a presença muito marcante de uma palmeira endêmica, a carnaúba. Então, as nossas matas ciliares aqui são acompanhadas por carnaúba. No encontro dos rios com o mar, a gente então tem os estuários com vegetação de manguezal. E ao longo do resto do litoral, ou seja, sobre a formação barreiras, as dunas e a planície de deflação bem na beira da praia, nós temos diferentes tipos de vegetação, como as florestas de tabuleiro, que são florestas estacionais semidescidas, florestas de dunas, campos de dunas e os campos praianos. Então percebam como, se a gente olhar os mapas de biomas na escala do Brasil bem de longe, o que parecia homogêneo, na verdade, é um quadro relativamente complexo, com diferentes tipos de vegetação seguindo os gradientes de chuva e, as variações dos ambientes geomorfológicos. Então vamos aqui um por um tipos de vegetação. O principal deles, né, o mais comum, o mais disperso no nosso território cearense, é então a caatinga do cristalino, ou a caatinga sensu stricto. É um tipo de vegetação predominante aqui no centro do Nordeste, né, semiárido brasileiro. É um tipo de vegetação adaptada a uma estacionalidade climática bastante forte, ou seja, as plantas elas resistem normalmente a mais da metade do ano, praticamente sem precipitação. E quais estratégias as plantas adotam? As árvores e arbustos normalmente perdem as folhas, que a gente tem uma foto em General Sampaio, mostrando o mesmo morro na época chuvosa e na época seca. Então, uma estratégia para resistir a tantos meses de seca é descartar as folhas, entrar em dormência e esperar as próximas chuvas. E já as ervas, as plantas de pequeno porte, a maioria delas são plantas anuais, ou seja, quando vêm as chuvas, rapidamente as sementes germinam, as plantas crescem, reproduzem, produzem novas sementes e morrem
deixando assim a próxima geração garantida na forma de semente. A caatinga ela pode variar no seu porte, desde uma caatinga arbórea, com árvores aí que vão ultrapassar 10 metros, até a caatinga arbustiva. Essa foto aqui em Pentecoste, mostrando um riachinho com carnaúbas, e aqui a caatinga típica. Então aqui a gente vê um porte arbustivo, mas um porte arbustivo denso, enquanto que em alguns outros lugares nós temos a caatinga arbustiva aberta. Fica uma certa dúvida, né, o que condiciona esses tipos, diferentes subtipos de caatinga. Em parte isso é derivado da profundidade do solo, mas certamente também a influência dos impactos antrópicos, já de algumas áreas de caatinga que estão há séculos com influência humana, cortando, por exemplo, e queimando a vegetação. É importante que a gente não tenha na mente essa imagem aqui da esquerda como uma imagem da caatinga. Isso aqui é uma área desertificada, é uma área degradada, que já foi desmatada. Então, essa imagem que às vezes a mídia retrata da caatinga é incorreta. Isso aqui é uma área que já foi desmatada, queimada, né, pisoteada. Então, ela tem aqui já muitas décadas de impacto e a vegetação foi eliminada por conta dos usos humanos. Aqui nós já temos uma imagem de uma caatinga um pouco melhor, né, quer dizer, um pouco não, bem melhor estado de conservação, já com um porte mais arbóreo. No mapa do Ceará não aparece por conta da escala, mas também nós temos espalhados pela depressão sertaneja várias áreas de afloramento rochoso, tanto na forma de afloramentos rochosos ao nível do solo, que são os lajedos, quanto os elevados, que são os Inselbergs. Inselberg é um termo alemão que se refere a montanhas, ilhas, se a gente fosse traduzir literalmente, que são essas áreas elevadas que se destacam como ilhas na paisagem, como ilhas rochosas na paisagem. E sobre os Inselbergs, nós temos várias plantas que gostam desses ambientes rupícolas e eles vão crescer como cactos, bromélias, algumas leguminosas, e essas plantas vão crescer, então, em pequenas depressões da rocha, em fraturas da rocha, que a gente vê bem a fratura da rocha cheia de plantas, ou em áreas de depressão que acumulam sedimentos e as plantas crescem ali também. Então, é um outro habitat dentro do estado do Ceará. Passando da depressão sertaneja para os terrenos elevados, como eu falei para vocês, os terrenos mais elevados dentro da depressão sertaneja, que são mais próximos do mar, eles recebem influência das chuvas orográficas. Como ele recebe influência das chuvas orográficas, nós temos então as matas úmidas. Olhem a diferença dessa visão aqui da Serra de Baturité em relação, por exemplo, àquela imagem da área de Caatinga e General Sampaio. A gente vê que o porte da vegetação é diferente. Aqui é uma foto do Pico Alto, no topo de Baturité, ó, aqui no topo da Serra de Baturité, mostrando a influência da neblina que se forma quando as massas de ar sobem a serra. E nessa foto a gente consegue ver algumas árvores com epífitas crescendo sobre as árvores. Epífitas são plantas que crescem em cima de outras plantas. E elas são muito mais ricas e muito mais diversas em ambientes úmidos. Elas, por exemplo, são pouco representadas na caatinga. Poucas plantas epífitas existem na caatinga, são poucas espécies. Enquanto que na Mata Atlântica, na Amazônia, são centenas ou milhares de espécies. E aí, subindo nessas matas úmidas do Ceará, nós encontramos uma diversidade de epífita bastante elevada quando comparada com a caatinga do entorno. Mas, ao redor dessas áreas mais úmidas nas serras, ou nas serras que são mais longe do mar, a gente também vai encontrar uma caatinga aí de um porte bem maior, que são as matas secas. Então, um exemplo, né, a barriguda Ceiba glasiove, aqui nessa foto a gente vê um exemplar bem bonito, mostrando o porte dessas árvores frente ao, por exemplo, um ser humano, que estaria bem pequenininho aqui no pé da árvore. Então, é uma dúvida, né, sobre qual seria a natureza biogeográfica dessas matas secas, mas é bem possível que sejam caatingas de um porte bem mais elevados. As caatingas, por exemplo, do norte de Minas Gerais, que tem um pouco mais de disponibilidade hídrica, também tem um porte maior do que a caatinga típica que a gente costuma ver aqui no Ceará. Lembrando que a caatinga que a gente costuma ver no Ceará, quase certamente já vai ser uma área que já foi cortada e queimada, portanto já é uma caatinga degradada. Não é o porte que a caatinga tinha naturalmente sem a intervenção humana. E seguindo o curso dos rios,
A gente vai ter, então, as matas ciliares no nosso estado, muito marcante, com presença de carnaúba. Então, olhem, a caatinga aqui em Pentecoste, né, já sem folha, que é bem marcante. Essas matas secas daqui também têm um caráter decíduo, ou seja, ao contrário das matas úmidas, que mantêm as folhas ao longo do ano todo, ou pelo menos a maior parte da vegetação tem as folhas ao longo do ano todo, já nas matas secas a gente tem uma quantidade de indivíduos que são decíduos, ou seja, que perdem as folhas, maior do que 50%. E nas matas ciliares, nós voltamos a ter uma quantidade de indivíduos que mantêm as folhas ao longo do ano, porque eles têm acesso à água edáfica. Tanto a água que vai sendo drenada pela bacia hidrográfica, vai se acumulando no fundo dos leitos, dos rios, dando mais disponibilidade hídrica a essas plantas, como parte desses rios tem solos relativamente mais profundos do que na depressão sertaneja, onde as plantas podem buscar água subterrânea. Então, a gente tem várias espécies, como o juazeiro, a oiticica, a umarizeira, por exemplo, a própria carnaúba, que são perennifólias, ou seja, elas mantêm a folha ao longo do ano todo. Interessantemente, assim como a gente tem encraves de áreas úmidas no meio da Caatinga, a gente também tem encraves de cerrado no meio aqui do estado do Ceará. Eles se concentram especialmente na Chapada do Araripe, ali na região da Floresta Nacional do Araripe, com algumas outras manchinhas menores na região sul do estado. Várias dessas manchas de cerrado acompanhando o litoral do Ceará e algumas delas, que não estão mapeadas, margeando a Ibiapaba. São locais, essa foto aqui é em Fortaleza, é uma remanescente de vegetação savânica em Fortaleza, em que você tem presença de árvores e arbustos relativamente isolados entre si, com cobertura herbácea contínua recobrindo o solo. Então, essa é uma diferença importante da caatinga para as savanas. As savanas, elas têm essa cobertura herbácea recobrindo o solo ao longo do ano todo, enquanto que a caatinga, nós majoritariamente temos plantas herbáceas anuais, ou seja, assim que acaba a estação das chuvas, as herbáceas da caatinga elas vão morrendo, deixando, né, apenas os restos das plantas mortas. Então, nós temos esses encraves de savana aqui, de cerrado, no meio do Ceará. E embora parte dessas áreas de cerrado do Ceará sejam áreas que misturem espécies da caatinga com espécies do cerrado, algumas áreas como o Araripe têm mais espécies de cerrado do que de caatinga, então reforçando o vínculo biogeográfico dessas manchas de cerrado do Ceará, de algumas delas, com as áreas de cerrado, por exemplo, de Goiás, do Tocantins, do oeste do Piauí, ou de São Paulo até. Já outras áreas que são transicionais, já tem bem mais espécies de caatinga misturadas. Não devemos esquecer que, embora seja uma área semiárida, o estado do Ceará também tem uma riqueza de corpos hídricos. Vários deles corpos hídricos anuais, sazonais, lagoas e rios que surgem na época das chuvas e depois secam depois de alguns meses após o fim da estação de chuvas. Além disso, a gente também tem corpos hídricos perenes, lagoas, lagunas costeiras, que se mantêm o ano inteiro. Lagoas de retaguarda de dunas, por exemplo. E nesses ambientes aquáticos a gente vai ter desde campos brejosos, dominados por arbustos e ervas adaptadas à inundação sazonal, até plantas realmente aquáticas, como a ninféia, cabomba, ninféia, alismatáceas, por exemplo, que vão ser realmente típicas de ambientes aquáticos, ou seja, elas vão precisar estar aqui dentro da lâmina d'água. E a região costeira? Então, a gente deixou a região costeira para o final, porque precisamos dar um zoom nessa região para compreender os tipos de vegetação que estão acontecendo aqui. O Brasil, ele tem, né, um grande litoral. A gente tem aqui mais de 8.000 quilômetros de litoral, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. De modo que a nossa região costeira, ela passa por diferentes ambientes. Você tem, por exemplo, a região do litoral subtropical brasileiro, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós temos um clima bem mais frio.
Nós temos o litoral da Mata Atlântica, que vai do norte do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Nós temos o litoral amazônico, onde nós temos aí os climas muito mais úmidos, com manguezais de grande porte, mas nós temos um trecho do litoral que é bem mais seco, que seria aqui o litoral setentrional ou litoral semiárido brasileiro, que vai da região mais seca do Rio Grande do Norte, na parte aqui margeando o mar, até mais ou menos aqui a região dos Lençóis Maranhenses, e pega todo o litoral do Ceará. Então, essa área é o trecho do litoral do Brasil onde os climas mais secos atingem a região costeira. Isso vai fazer com que nós não tenhamos, por exemplo, Mata Atlântica no nosso litoral, senso estricto, né, que é aquela floresta que tem dentro de Recife, que tem dentro de João Pessoa, por exemplo. Nós temos formações, né, mais adaptadas a um clima um pouco mais seco, que nós vamos já já aprender. Quer dizer, parte desse litoral ele está protegido pela lei da Mata Atlântica como ecossistemas associados à Mata Atlântica, mas não como a floresta atlântica em si, que são as restingas, por exemplo. Então, olhando aqui, a gente vê que o litoral do Ceará está completamente dentro, né, do que seria o litoral da região de Caatinga, mas a vegetação desse litoral ela não é a vegetação de Caatinga. Então, o nosso litoral do Ceará, ele vai ter, basicamente, as matas ciliares que vêm do sertão, chegando próximas do mar, os manguezais no encontro dos rios com os mares, com o mar, as manchas de cerrado costeiro, seguindo vários trechos do litoral, são mais do que essas que aparecem aqui, além da floresta de tabuleiro em cima dos tabuleiros costeiros, floresta de dunas sobre as dunas, os campos de dunas em algumas dunas que não são florestais, são campestres, e os campos praianos. Então vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, na imagem de satélite do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. Olhem só os diferentes ambientes. A gente tem aqui, ó, um ambiente de duna móvel. Vocês estão vendo a areia, então essa duna aqui ela não é uma duna fixa, é uma duna móvel, que está praticamente descoberta por vegetação. Mas atrás dela a gente tem um campo de duna fixa, então você tem já uma área de campo de dunas recoberta por vegetação. E além disso, ó, nós temos na beira da praia um outro tipo de vegetação que é o campo praiano. Então, quais são os relevos, né, as geomorfologias do litoral cearense? Nós temos basicamente as restingas, que são ecossistemas associados à Mata Atlântica, mas não são Mata Atlântica, quer dizer, a lei da Mata Atlântica dá a elas proteção especial, que são ambientes que margeiam a linha de costa. Então, os cordões arenosos que estão entre o continente e o mar é o que a gente chama de geomorfologia de restinga. Atrás delas, a gente também tem os campos de dunas, aqui a gente consegue ver na imagem. Além disso, nós temos as planícies fluviais, que são aquelas planícies que vêm, né, do sertão, margeando os rios, e a fluvio-marinha, que é o encontro do rio com o mar. E os tabuleiros costeiros, que a gente vai já mostrar, mas que fazem parte da formação barreiras. As falésias, tão famosas do litoral do Ceará, são trechos em que a formação barreiras vem até a beirinha da praia, gerando essas falésias aqui, próximas ao mar. Então, os tipos de vegetação são os campos praianos, que seria a vegetação de restinga sensu estricto, e que é a vegetação que se localiza sobre esses terrenos arenosos próximos do mar. Então, essa foto em Aquiraz mostra o mar bem ali e o campo praiano um pouco mais na frente. É comum que essas áreas de planície de deflação, de campos praianos, se alternem com campos de dunas móveis ou de dunas fixas, e é comum também que em vários trechinhos se formem lagoas temporárias. Logo após a planície de deflação e a restinga, ocorrem os campos de dunas. Então, seria a segunda linha da beira da praia em direção ao continente. Normalmente, a gente cruza um campo de dunas. Os campos de dunas, eles podem ser formados por dunas móveis, que são aquelas que não estão cobertas por vegetação, portanto, o vento consegue rapidamente mobilizar os sedimentos, e as dunas fixas, que são dunas que já estão recobertas por vegetação, e por isso o vento não consegue rapidamente mobilizar o sedimento, porque esse sedimento está preso, né, fixado pela vegetação.
Sobre as dunas fixas, a gente pode também ter diferentes tipos de vegetação. Algumas dunas fixas são recobertas por campos de dunas. Outras são recobertas por arbustais, como essa foto aqui, a gente vê vários arbustos na duna. E há trechos que são recobertos por florestas, formando florestas de duna. Então, se você entrar dentro de uma floresta de duna, você vai estar andando debaixo da sombra das árvores, porque elas formam ali uma copa, um dossel, protegendo você do sol. Já num trecho de arbustagem de duna, você vai ter que ir desviando dos arbustos, porque vai ter um porte bem menor. E os campos de dunas vão ter uma fisionomia bem mais aberta. Aqui uma fotinha do arbustal de tabuleiro, em Aquiraz. E aqui uma foto de uma mata de tabuleiro. Quer dizer, seguindo o nosso percurso desde a beira da praia, a gente passou as áreas de restinga, onde tem os campos praianos, cruzamos os campos de dunas, e ao sair do campo de duna, nós voltamos, nós chegamos à região dos tabuleiros costeiros. Os tabuleiros costeiros são esses terrenos planos, próximos ao mar, que estão sobre a formação barreiras. Sobre esses terrenos, a gente vai ter basicamente três tipos de vegetação. Áreas que são dominadas por arbustos são chamadas de arbustais, né, os arbustais de tabuleiro. Áreas que têm uma vegetação de maior porte formam as florestas de tabuleiro. E há também, nós vamos já ver, algumas savanas em tabuleiro, que são os cerrados costeiros. Os cerrados costeiros se localizam em áreas que pegam fogo eventualmente. Por conta da ação do fogo, parte das árvores são mortas e arbustos, deixando esse ambiente mais aberto. Deve também haver diferenças do tipo de solo, que condicionem, por exemplo, uma área ser mais savânica e outra mais florestal, embora faltem estudos para mostrar isso com clareza para o estado do Ceará. Essa imagem de satélite mostra um trecho de uma floresta de tabuleiro, na área de relevante interesse ecológico da Matinha do Pici, dentro do campus da Universidade Federal do Ceará, e uma área de savana, essa mesma área bem aqui, ó. Na área de relevante interesse ecológico, o professor Abreu Matos, lá no bairro do Cambeba, também em Fortaleza. Então, olhem a diferença da fisionomia entre uma floresta com dossel formado e uma savana em que as árvores e arbustos são isolados entre si. E margeando os rios que chegam próximos do mar, a gente também tem os carnaubais. Os carnaubais, a carnaúba, ela gosta muito desse ambiente, que alaga uma época do ano e depois seca. Alaga uma época do ano e depois seca. Então, se a gente for na época seca, vai ver um ambiente como esse, tá aqui é seco, mas na época chuvosa, provavelmente aqui vai estar temporariamente debaixo d'água. Os rios, quando seguem um pouco mais o seu percurso e chegam bem próximos do mar, eles passam a receber influência não apenas da água do rio que chega do rio, mas também da água do mar que invade o estuário trazida pelas marés. Então, quando a maré sobe, a água do mar invade o estuário e ocupa esse espaço. Depois a maré desce e a água do mar recua. Então, onde há influência tanto do rio como do mar, nós temos essas planícies, né, fluvio-marinhas, que são os estuários, e que nas regiões tropicais do mundo tem vegetação do tipo manguezal. O manguezal é essa floresta formada pelas árvores de mangue. Então a gente tem o mangue vermelho, o mangue branco, o mangue preto, o mangue de botão. Mangue é o nome dado às árvores, e manguezal é o ecossistema. Os manguezais eles são bem comuns na faixa tropical do planeta. E quando o clima fica frio demais, os manguezais desaparecem, dando origem a outros tipos de vegetação, como os marismas. Aqui no Brasil, por exemplo, os manguezais vão desde o Amapá até Santa Catarina. Da metade sul de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, nós já não temos mais os manguezais, porque as árvores não aguentam o frio. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é o quadro geral dos tipos de vegetação do Ceará. Quem tiver interesse, tem um artigo, né, publicado na Rodriguésia, acessível, né, gratuitamente, que explica um a um esses tipos de vegetação, e vocês podem consultar, inclusive esse mapa está lá, vocês podem consultar para ler com mais calma sobre os tipos de vegetação.
Mas aí eu chamo a atenção, principalmente, o centro do Ceará é dominado pelas caatingas típicas, e a caatinga é o tipo principal de vegetação do estado do Ceará, mas o estado não tem só vegetação de caatinga. Como a gente viu, há vários gradientes ambientais e tipos de ambientes que vão desde os terrenos arenosos das bacias sedimentares interiores até os terrenos, por exemplo, lamosos dos manguezais, e isso condiciona diferentes tipos de vegetação. Então, espero que tenham gostado da aula e obrigado.